Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos agora em nosso episódio de número 68 e hoje nós vamos falar sobre Deus para o Espiritismo. Como o Espiritismo compreende Deus? Como é Deus? Como provar a sua existência? Então, vamos estudar? Antes de começar o nosso episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também no Instagram, @Espiritismo Simples. Aproveite, acompanhe a gente, siga a gente lá no seu Spotify, no seu Deezer, Google Podcasts. Clique no botão para seguir e você já não perde mais nenhum episódio nosso que a gente acabar publicando. Aproveite também e siga a gente lá, acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, Podcast Espiritismo Simples. Você também vai poder ouvir, acompanhar os nossos episódios do podcast por lá também. Então, para a gente começar, a primeira questão desse episódio: como o Espiritismo compreende Deus? E aí, essa primeira pergunta que a gente vai responder nesse episódio se responde com uma outra pergunta. Quando Kardec questiona os espíritos, na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta então: que é Deus? Antes mesmo de vermos a resposta, vamos seguir com a pergunta, Kardec ali, perguntando que é Deus, ele já nos indica um outro pensar sobre essa imagem construída que a gente tem de Deus, Em outras palavras, quando Kardec pergunta que é Deus em vez de quem é Deus, ele tira essa personificação, o antropomorfismo. Então, Deus já não é mais compreendido como uma pessoa, um ser humano, mas como algo. E a resposta dos espíritos acaba confirmando isso, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec então continua a tentar compreender, o que é Deus, perguntando sobre o que é o infinito, para tentar associar Deus a isso. E eu acho que essa foi a linha de raciocínio que Kardec tentou fazer, Então foi dar atributos a Deus, qualificá-lo para se aproximar de uma compreensão nossa, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que a gente consegue compreender. Então, percebendo essa dificuldade da definição, o próprio Kardec completa a resposta da questão 3 do Livro dos Espíritos, dizendo que, abre aspas para Kardec, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra, que não o é mais do que a primeira. Ficou um pouco confuso? Sim, ficou um pouco confuso, mas se a gente ler com calma a gente compreende. O que ele quis dizer? A gente não sabe nem direito o que é o infinito, a gente não tem uma definição do que é o infinito, a gente não tem essa percepção exata. O que significa? O que pode corresponder ao infinito, da definição de infinito? Então, se a gente não consegue nem qualificar o que é o infinito, como que a gente vai associar, como a gente vai qualificar Deus como pertencente ao infinito, ou que Deus é infinito? A gente não sabe nem essa definição. Então fica difícil. Como falar de Deus se o atributo que a gente for colocar, a gente não conhece ele? Isso tudo deixa escancarada a dificuldade de percebermos o que é Deus e o tamanho da nossa ignorância, da nossa falta de inteligência, para perceber algo que está muito além da nossa compreensão hoje. Então, pode ser que um dia a gente consiga compreender Deus, o seu tamanho, o que ele significa, o que ele representa. Pode ser sim, mas isso vai demorar um tanto e nos exigir muito. Nos exigir muito o quê? Muito estudo, muito aprendizado, muita evolução espiritual, muito aprimoramento moral, e tantas outras coisas. O exemplo que eu sempre gosto de tentar colocar sobre a nossa dificuldade de compreensão de algo que está muito além de nós é: pense aí você, como você explicaria para uma criança de 5 anos sobre a fórmula de Bhaskara, se ela ainda está aprendendo a sequência numérica na escola? Parece uma tarefa que é quase impossível, porque ela não está madura o suficiente, Ela não se desenvolveu na questão da inteligência, na compreensão, para saber o que é Bhaskara, Ela mal sabe os números. Então, a pessoa que tenta explicar,
ela vai ter que falar que Bhaskara, por exemplo, é um método para encontrar raízes reais de uma equação de segundo grau a partir do uso de coeficientes. Daí pensa, como é que ela vai explicar isso para uma criança de 5 anos? O que é coeficiente? O que é raiz, equação, operações fundamentais de adição, subtração, multiplicação, divisão? Para uma criança que está aprendendo os números. Nós somos essa criança que está aprendendo os números. E Deus é uma fórmula de Bhaskara. Dá pra gente conseguir um dia compreender? Dá. Hoje está muito difícil. Tem uma caminhada a ser trilhada, que é longa, mas dá. E daí a gente chega numa outra pergunta do nosso episódio. Como é Deus? E daí eu vou pedir ajuda para um cara que eu gosto muito, admiro muito, que é o Haroldo Dutra Dias. Tem uma palestra muito interessante do Haroldo, que ele tenta explicar ali um pouco sobre o que é Deus. E num trecho, ele conta uma passagem do livro Na Era do Espírito, que é de Herculano Pires. E lá no capítulo 28 tem um ponto, né, que é colocado como consideramos Jesus. E aí, nesse trecho que ele explica durante a palestra, seria um diálogo de Chico Xavier com Emmanuel. Chico, então, tentando entender Jesus, tentando entender Deus. E a conclusão é bem engraçada. Escute aí. O que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou, mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou, Chico, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Não, mas explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e abriu-se um painel diante dele. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Se enganou. É Hércules. Está no Obreiros da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Tá aí, como eu falei, uma forma muito bem humorada de tentar explicar sobre Deus, né? Então acho que é melhor a gente ficar tomando nosso cafezinho ainda. Tá difícil pra gente aprender hoje sobre o que é esse Deus, como é que ele se apresenta. Tá muito distante da gente. Mas está muito distante na questão de evolução espiritual, do que representa, qual que é o tamanho disso tudo. A gente sempre pode ter Deus próximo de nós. Nós temos Ele todos os dias, em tudo que a gente olha, percebe. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo tópico, que é como provar a existência de Deus. Kardec também já se perguntou sobre isso, e muito provável que você também, né? Às vezes alguém que não crê pode chegar e falar, mas como é que você acredita? O que te dá tanta garantia de que Deus existe? Então, Kardec foi lá e perguntou isso aos espíritos, e está bem no começo do livro, na questão 4. Ali, da 4 em diante, a gente já consegue encontrar algumas questões sobre isso. Kardec pergunta, questão 4. Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos é: num axioma que significa uma premissa, numa máxima, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Isso aí é pra gente já pensar, né? Então tem coisas que são obras, são criações humanas, e aquelas questões que não são obras humanas. De onde que vem isso? De onde que surge tudo isso? Então, os espíritos já acabam explicando que seriam obras de Deus, né? Então já é um significado.
E aí continua nessa explicação da questão 4, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então é isso, né? É partindo dessa ideia de que todo efeito tem uma causa, então se existe alguma coisa, ela tem uma origem. Qual que seria essa origem? É isso que os espíritos tentam trazer pra gente. Questão 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então a gente tem isso dentro de nós, né? A gente parece que percebe, ou é muito comum que a gente traga desde pequeno essas questões, né? Que Deus existe, a gente tem um sentimento disso. Então que consequência se pode tirar desse sentimento intuitivo? Que os espíritos respondem, a de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Na questão 7, Kardec pergunta: poderia-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária de formação das coisas? E os espíritos respondem: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E aí continua: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Aqui, muito parecida ainda a resposta sobre aquele sentido, né, de que se as coisas existem hoje é porque, né, se existe um efeito, existe uma causa que origina. Ainda está falando um pouquinho disso. Na questão 8, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso. Então aqui Kardec pergunta, né? O que a gente pode pensar sobre aquele pensamento, aquele sentimento de que alguns acabam colocando para fora, né? De que tem uma formação primária, né? De uma questão que aconteceu, foi o acaso. A matéria se formou sozinha. Como que a gente pode lidar com isso? Como a gente compreende isso? Que foi o mundo todo e todo o universo ele existe assim por uma questão própria da matéria, sozinha, ao acaso. Os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, que é o acaso? Nada. Bem interessante como os espíritos respondem, né? E eles acabam trazendo essas boas alfinetadas muitas vezes durante o Livro dos Espíritos, né? Então eles falam: como é que pode um homem considerar que o acaso seja alguma questão inteligente, né? Por que negar a inteligência? Por que negar que existe uma inteligência? Se a gente percebe que tem uma inteligência, por que, ou então considerar que essa inteligência seja do acaso? Por que a gente não pode considerar que existe uma coisa aí, tem algum negócio aí que é inteligente que está por trás de tudo isso? E aí eles ainda terminam, né? Além disso, o que é o acaso? Nada. Então é muito do que a gente traz muitas vezes aqui, né? Que não existe esse tal do acaso. É tudo pensado, é tudo parte de uma inteligência que hoje a gente não compreende. Na continuação dessa resposta aí, né, da questão 8, Kardec então traz no Livro dos Espíritos que a harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. No final, então, dessa resposta, eles voltam a falar dessa questão do acaso, mas eu acho muito interessante que um outro ponto que eles falam, né? Então, que essa harmonia que regula o universo tem uma patente, né, de combinações e desígnios, ou seja, ele quer dizer ali que o universo, de um modo geral, ele tem um padrão muito bem definido. As coisas não são, muito diferentes entre si. Os seres vivos têm formas muito parecidas de viver, uma formação fisiológica, biológica e de tantas outras formas muito parecidas, até mesmo no comportamento. A gente não percebe grandes variações, tem um padrão muito bem definido, né? É o que ele fala aqui. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Ou seja, eles voltam a colocar que se existe uma questão, um padrão que se repete, né, algo que é muito comum, há uma inteligência por trás de tudo isso. E aí aqui, palavras minhas, né, uma linha de raciocínio que eu acabo trazendo. Se a gente tomar atenção, essa natureza tem sim esse padrão que se replica
no macro e no micro-universo, né? Então, desde as coisinhas mínimas até a expansão de todo o universo. Então parece que é um papo até meio de doido, mas é uma percepção científica que identifica cada vez mais e mais que existem semelhanças entre o macro da ciência, né? Então que seria a origem e evolução do universo, e o micro da ciência, né? Que seria a física das partículas elementares, e desde as menores entidades existentes que a gente conhece da matéria, né? Então, desde do átomo ali, de tudo isso, né? Então, há uma repetição, há um padrão, há uma inteligência por trás de tudo isso. O que é toda essa inteligência, se não Deus? Pense aí um pouquinho com você. O que seria toda essa inteligência? Se a gente consegue perceber a repetição na forma, a repetição no comportamento, tudo tem um sentido por trás, tudo tem uma repetição. O que seria isso? De onde que surge tudo isso? Será que não tem nada a ver com Deus? É totalmente sozinho? Acaso? Por fim, e a gente vai concluindo esse episódio, para mim, a melhor definição para Deus seria a que João coloca no Evangelho, né? Deus é amor. O fundamento do universo é uma única lei, a lei do amor. E desta lei, da lei do amor, que surgem todas as outras leis que a gente conhece e desconhece. Talvez por Deus ser amor e a gente saber tão pouco sobre amar, é que não sabemos o que é Deus. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast. Você acabou de aí ouvir um trechinho da música Ao Teu Encontro, da Eliana Ribeiro com o Thiago Brado, perdão. É uma música que eu gosto muito e acho que fala um pouco sobre isso, né? Um pouco do reconhecimento de Deus e de como que a gente está muito abaixo em todos os aspectos com Deus e como a gente ainda tem essa dependência, né? E deveria colocar esse amor para fora, né? Esse amor por tudo que Deus nos indica na oportunidade da vida, a oportunidade do crescimento, da evolução que a gente tem. Então, tá aí a musiquinha Ao Teu Encontro, da Eliana Ribeiro e do Thiago Brado. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus. Fique com Deus também.